Olá, tudo bem com você? Aqui é o Projeto Axis, mais uma vez, trazendo um conteúdo para você. E a partir de hoje, nós vamos entrar num tema muito oportuno, polêmico, muitas das vezes até enfadado pela mídia, pelas narrativas, mas nós precisamos falar sobre família. Mas antes que nós falamos de família, eu preciso que você se inscreva no canal, deixe o seu like, nos ajude. Nós temos aí links de várias literaturas no site Amazon. Você comprando estará nos ajudando. Temos o nosso QR Code com doações voluntárias, não estipulamos valores, até porque o nosso canal está começando e tudo aqui é custeado com os nossos próprios recursos. E nós temos também, tá, o nosso site, o nosso blog, com vários artigos, você pode conferir. Portanto, é muito importante a sua colaboração, compartilha, deixe seu comentário e se inscreva no nosso canal. É muito importante a sua inscrição para que o YouTube ele perceba que nós, juntamente com vocês, estamos fazendo um belo trabalho, um trabalho sério e de responsabilidade. E nós queremos falar, ou começar a falar de família, dizendo o seguinte, ou te fazendo uma pergunta. Você sabia que uma família ela começa com um grande compromisso com Deus, o seu Criador? Até porque quem criou a família? Quem criou Adão e Eva? E sabe o que é interessante? Muito antes de Deus criar Adão e Eva, ele criou os animais, todos os seres viventes, preparou todo um habitat, todo um ecossistema, todo um ambiente controlado, sem praga, sem ervas daninhas, totalmente equilibrado, cujo animais, ou os animais, cada um tinha seu par. E o seu par, geneticamente falando, era um macho e uma fêmea. E após criar Adão, Deus olhando assim, contemplando, né, fazendo ali uma avaliação, uma reflexão, contemplando Adão, ele disse assim, ó, não é bom que o homem esteja só. Então você que é mulher, o homem é o primogênito da criação e foi criado para dele, segundo as sãs doutrinas, as escrituras sagradas, Deus adormeceu o homem, não sabemos como, são virtudes de Deus que não nos compete aqui bater o martelo e dizer como foi, nós só sabemos que a Bíblia, ela afirma, ela declara que Deus fez Adão cair num sono profundo e de uma de suas costelas, ele criou a sua adjuntora, ele criou Eva, ele criou a mulher. E a palavra adjuntora significa dizer o seguinte, aquela que cerca, aquela que cuida. Então é muito comum você ouvir dizer por que a mulher tem sentidos mais aguçados do que o homem. Por que a mulher enxerga mais? Alguns teóricos do casamento ou de família afirma ou arrisca dizer que a mulher é o radar do homem. A mulher, quando ela chega num ambiente de festa, com seu marido, de braços dados, o marido ele tem um olhar bem reto, um olhar bem específico, espacial, objetivo, como se fosse a caça, o caçador, como o homem é. E a mulher ela entra como se fosse um radar, olhando tudo e a todos, vasculhando tudo com seus olhos. Sensitiva, muito mais emotiva, é lógico, mas com um olhar que ela consegue perceber quantas pessoas têm, que roupa está vestindo, qual carro da pessoa. Então ela tem essas características que o homem não tem, exatamente para se completar. Então a gente já começa aqui afirmando que a Bíblia, por meio do seu Criador, fez algo para que fosse perfeito. O macho, com suas características básicas genéticas, e a fêmea, com suas características básicas e genéticas. E se nós formos olhar para o reino animal, a diferença do homem
para os demais animais é a racionalidade. Porque também no reino animal, as características genéticas, fisiológicas são diferentes. Então não existe nenhuma filosofia, não existe nenhuma fisiologia, biologia que comprove ou que afirme que Deus criou duas pessoas com o mesmo gênero, com a mesma genética. Ou seja, é como nós afirmarmos hoje que Deus foi imperfeito e não criou um macho e fêmea. Nós queremos abrir essa introdução para deixar isso bem claro. E mais à frente, nós vamos discorrer aqui sobre essas verdades bíblicas. Nós vamos discorrer aqui sobre coisas que a mídia tem bombardeado com narrativas falsas, com obras de ficção científica subliminares, cheias de mensagens sofismadas, para tentar criar não só uma narrativa, mas uma ideologia de gênero, de que homem com homem, mulher com mulher, forma uma família. E nós vamos ver, e aproveitando já, dizendo que nós vamos ver, quero convidar você a já criar uma expectativa, já ficar atento ao nosso canal, porque nós lançaremos aqui um curso para a família. E dentro desse curso você vai ter uma série de ferramentas para te ajudar, para te auxiliar, para te aconselhar, nada criado por nós. Nós só vamos abstrair da Bíblia, tirar as verdades bíblicas, trazer para uma narrativa atual, oportuna, contextualizada, com uma linguagem que você pode compreender, entender e perceber de qual é realmente o propósito e qual foi o projeto de Deus lá no Jardim do Éden, quando após ele ter criado todas as coisas, ele criou Adão, homem, macho, criou Eva, mulher, fêmea, e disse: cresceis e multiplicais. Então, como multiplicar se as duas pessoas não tiverem órgãos reprodutivos distintos e capazes e eficazes para gerar outras vidas, mantendo a sua própria genética, o seu DNA, e a ciência comprova isso, até pelo teste de paternidade, de que o projeto de Deus é a continuidade da própria espécie humana. Então a família, ela não é só ou apenas a célula máter da sociedade. A família, ela é o primeiro instituto de poder. A família é aonde se gera a personalidade, aonde se forja o caráter, aonde as pessoas vão aprender conselhos de seus pais através de valores éticos e morais. É aonde essa pessoa ela será preparada pela sociedade, e pela sociedade ela vai ser preparada pela forma científica, pela forma cognitiva, através da escola, através da qualificação técnica, intelectual e profissional, mas a educação familiar, ela nunca poderá ser substituída pelo Estado. E o Estado não pode, não tem como estar inserido dentro da família, da célula máter, da família nuclear, celular, conservadora, tradicional, homem e mulher, para estabelecer esse instituto de poder. Não é o Estado que coloca limite, por exemplo, nos seus filhos. E quando nós falamos de limite para os seus filhos, nós estamos vivendo hoje uma sociedade em que os filhos não têm mais limite. E o que nós vemos hoje na sociedade são famílias desestruturadas, famílias sendo dizimadas, destruídas, inversão de valores, narrativas falsas, mentirosas. Agora, nós não temos nem mais a liberdade de escolher se vamos colocar na certidão homem, mulher, sexo. Então, já é um código binário. Já é um código qualquer, uma linguagem qualquer.
Daqui a algum tempo, se nós não formos capazes de defender a família na sua base estrutural, na sua formação divina, criada por Deus, daqui a alguns anos, eu e você e nós não poderemos nem sequer citar o nome família. Então nós queremos trazer essa introdução para você. Não vamos entrar aqui em questões científicas, não vamos entrar aqui em questão filosófica, sociológica. É somente uma introdução, uma chamada para que você perceba a importância desse tema, da qual nós aqui estaremos lançando um curso. Nós estamos fazendo um trabalho já há longo tempo. Eu tenho 35 anos de casado com uma única mulher, 3 filhos criados e encaminhados. E, na verdade, a diferença é que são 35 anos de casados com uma única mulher. Mas qual a diferença de uma única ou uma mesma mulher? Porque eu poderia estar casado hoje há 35 anos com a mesma mulher, mas ter tido uma experiência com outra mulher antes do casamento. Nesse caso, baseado nas sãs doutrinas, baseado na fidelidade preconizada e imputada pela palavra de Deus, da qual se estabelece essa porta que só pode ser aberta após o casamento, ou seja, se guardar por uma mulher e estar casado com uma única mulher. Parece caretice, né? Não, isso aí não é possível no século XXI. Não, isso aí isso aí é o quê? É tabu? É santificação de canonização? Não é possível. Então, eu tenho propriedades e experiências para compartilhar com você acerca do que estou falando. 35 anos de casado com uma única mulher. Sou presbítero, sou um homem que caminha segundo a moral judaico-cristã, segundo os valores bíblicos, os mandamentos bíblicos, os conselhos bíblicos, a vontade de Deus pela sua palavra, como o plano de salvação do homem, e tendo na Bíblia Sagrada o meu manual, como você tem lá no seu carro, o manual do fabricante. Então, se o seu carro precisa de um manual, e quando o seu carro dá problema, você não deve levar para um mecânico de fundo de quintal, porque a orientação que você leve para uma oficina mecânica autorizada, credenciada, homologada pelo fabricante, assim é a Bíblia. Esses 35 anos, toda vez que eu tive problema, toda vez que houve algum defeito no relacionamento, vamos colocar aqui o casamento como um carro, figuradamente, né, alegoricamente, toda vez que houve um defeito no meu casamento nesses 35 anos, eu fui no manual, eu fui para a Bíblia. Deus, como meu fabricante, ele estabeleceu a palavra de Deus como a oficina autorizada. Ali eu encontrei reparos. Ali eu encontrei uma forma de consertar o mecanismo do casamento que estava com problema. Ali, através da palavra de Deus, eu encontrei várias barras de ferro na engrenagem, encontrei várias sujeiras, várias impurezas, vários defeitos. Às vezes o óleo estava baixo, eu tinha que completar o óleo. Às vezes a água fervia no temperamento, eu tinha que trocar água. Está dando para você entender, né? Então a Bíblia, ela é um manual que nos permite encontrar as falhas do relacionamento chamado casamento. E assim, ela diz para mim e para você onde é que está o defeito, onde é que está o problema. Deus não autoriza, por exemplo, eu buscar um conserto, buscar um socorro num fundo de quintal. Há muitas literaturas aí que nada mais é do que fundo de quintal. Há muitos conselhos para a família que são dados por pessoas ou por oficinas de fundo de quintal que não vai resolver, não vai promover o reparo e a manutenção do seu casamento. Porque o casamento precisa de uma manutenção. O nosso relacionamento como família, marido, mulher e filhos, precisa de manutenção. Precisa de conserto, precisa de reparos. E a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, é o único manual. Deus é o único
que nos permite uma oficina autorizada, e como oficina autorizada, nós poderíamos aqui citar a igreja. Nós poderíamos, depois da família, citar a igreja como uma oficina autorizada da qual eu faço parte, da qual você deve fazer parte, e se não faz, pense em fazer parte, porque qual é a oficina de Deus que foi implantada na terra para servir de manutenção para a família, para o casamento? A igreja. E nós vamos perceber que a igreja e a família são complementos tão interessantes que entre a igreja e a família, entre marido e mulher, existe uma pessoa, Jesus Cristo, que a Bíblia vai dizer e vai chamar de noivo e vai chamar a igreja de noiva. Agora, como eu posso ver uma igreja sem família? Como é que eu posso constituir uma igreja sem família? Eu posso ter sociedade sem família. Mas eu não consigo sustentar uma igreja sem família. Uma igreja é formada de várias famílias. E quando várias famílias se juntam para ser uma única família de Deus como igreja, aí ela se torna uma oficina. Porque toda vez que o relacionamento, toda vez que chegar família desestruturada, toda vez que chegar um casal desestruturado, com problema de relacionamento, ela deve encontrar uma oficina com mecânicos aptos por Deus para fazer esse reparo, para fazer essa manutenção através de aconselhamento, através de palavra, através de exame das escrituras. Você não vai para o laboratório fazer exame quando está doente? A Bíblia também faz exames sobre eu e você. Porque quando você e eu estamos lendo a Bíblia, né, na verdade não somos nós que lemos a Bíblia, é a Bíblia que nos lê. E faz um exame de consciência, estabelece o que deve ser feito. Então, a família está baseada ou basilada sobre a palavra de Deus, sobre as sãs doutrinas. Então, nós queremos começar esse momento dizendo exatamente isso. A família tem início num fiel, constante e eterno compromisso com Deus, por meio do amor. E o amor incondicional. Ame sua esposa, esposa, ame seu marido, filhos, ame seus pais, pais, ame seus filhos incondicionalmente. Valeu, muito obrigado, deixe seu like, seu comentário, se inscreva no canal. Aqui é o Projeto Atos, começando uma saga falando sobre a família. Vamos fazer uma viagem em torno da Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, falando sobre a família. E ao final, você vai ver que valeu a pena.